Certo. Aê, boa... Olá, povo lindo, boa tarde. Hoje nós estamos aqui de tardezinha, acabando. Então, olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas. Eu sou Marlene Silva, terapeuta integrativa, e hoje nossa conversa é para você que sente a ansiedade rodando sua cabeça o tempo todo, como um despertador que não para de tocar. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é quando sua mente fica preocupada com alguma coisa que ainda não aconteceu e o corpo, ele sente isso como tensão, com cansaço, com medo, sem uma razão, sem um motivo claro. Quando a ansiedade ela vira rotina, seu corpo então vive em alerta, mesmo sem um perigo real. E isso consome seu dia a dia, tira seu sono e tira sua alegria. E então, que você me diz desta ansiedade? A ansiedade, ela apresenta-se também com dores físicas, né? Aproximadamente, a maioria das pessoas, em torno de 90 a 95% das pessoas que têm ansiedade apresentam dores físicas, como tensão muscular. Você sente, então, os ombros aqui, ó, ficam duros, o pescoço fica travado e a mandíbula fica apertada, como se você estivesse pronta para brigar a qualquer momento. Já imaginou esse tipo de pessoa? Pois é, muito tensa. O cansaço, outro fator de dor física. O cansaço é um cansaço extremo. A sensação é mesmo depois de dormir, você acorda exausta. Parece que seu corpo nunca alcança o descanso de verdade. E aí você fica nesse ciclo de tentar dar conta de tudo. E a ansiedade na mulher 30 a mais, ela vem dessa forma: exaustão, cansaço e culpa. E o coração? Coração é outra dor física que ocorre. Palpitações e o coração acelerado, parecendo que você correu uma maratona. O peito aperta, o coração bate forte sem você estar correndo. Lembra? Parece que você correu uma maratona. Ou está fazendo esforço, sendo que na verdade você está ali parado. Olha como que é interessante. Os problemas digestivos, então podem surgir dor de barriga, pode surgir gases, prisão de ventre, diarreia, porque a ansiedade, ela mexe com o nosso intestino. Então, por isso, a gente trabalha muito essas questões de problemas digestivos no paciente com ansiedade mais importante. A insônia, outro fator que acomete muito esses pacientes. O paciente apresenta insônia, apresenta sono agitado, você vira de um lado para o outro na cama, a mente não desliga e no dia a dia, você mantém-se cansada. Por quê? O seu corpo não descansa, ele vive no piloto automático. Então, durante o dia e as noites de insônia vão cobrar muito caro a sua saúde mental. Emocionalmente, a gente também apresenta dores? Sim, com certeza. A gente apresenta preocupação constante, a sua mente fica tendo mil cenários, mil imaginações ruins daquilo que não aconteceu. E o medo? Um medo sem motivo, aquele medo que aperta, que sufoca o coração. Às vezes vem um aperto no peito, uma sensação de desespero sem uma explicação lógica. A irritabilidade é outra coisa. Qualquer coisa faz você explodir, faz você mesma se assustar com seu nível de paciência zero. O seu corpo, então, ele fica como? Ele responde como? Com muita irritabilidade, né? Qualquer coisinha faz você explodir e com dificuldade de concentração. Parece que sua atenção é uma bala, desculpa, um balaio. Por que a gente fala que é um balaio? É um balaio furado.
Por quê? Um minuto você está olhando para o seu trabalho, no outro você está pensando naquela conta atrasada. E aí você foge do seu tempo, a sua mente não concentra naquilo que você tem que fazer ali no seu trabalho. É um dos fatores, né, de maior processos de trabalhistas, porque a ansiedade ela prejudica a pessoa a manter-se no trabalho. Sensação de não aproveitar o presente. Você está fisicamente ali, mas a cabeça está longe, pensando em tudo que precisa resolver amanhã. E aí? É como se o seu corpo estivesse sempre em movimento circular, que não você não descansa. É como se dentro de você tivesse um sino tocando sem parar. E isso gera dor no corpo e dor na cabeça. O seu corpo, você já observou como que um sino bate? Ele ressoa. E é assim que a cabeça dói. Aquela dor de cabeça que ressoa, tá? Então, pensa num monte de situações que você pode cuidar de uma forma simples hoje, só falando aqui comigo, só entendendo um pouquinho por que que o seu corpo faz isso e por que é importante você desacelerar. Agora pense no seu dia a dia. Você acorda já checando mensagens antes de levantar, tem filho para levar à escola, casa para arrumar, almoço para preparar, corre para o trabalho, responde e-mails, atende o chefe, faz 1000 reuniões, volta para casa, encara trânsito de novo. Quando chega a hora de dormir, sua mente continua acelerada. É aquela tarefa que eu esqueci. E agora? Será que a reunião seria cancelada? Eu devia ter acordado mais cedo. Essa correria faz seu corpo disparar o alarme de perigo. A cada situação, a cada coisinha, o seu corpo dispara um alarme e aí o seu coração acelera. Aí vem todas aquelas sensações que a gente já identificou aqui, agora há pouco. E aí a ansiedade se alimenta desse ritmo. Pensamentos acelerados, tensão no corpo, principalmente na região cervical, cansaço físico e emocional, culpa por não conseguir descansar e faz o quê? Aumenta a ansiedade. O processo reinicia todo o ciclo. Por quê? É como você rodar uma um hamster dentro de uma roda sem chegar a lugar nenhum. Ele vai permanecendo naquela roda e ele só vai ficando o quê? Exausto e estressado. Assim é você. Você aumenta esse ciclo e alimenta ele o dia todo. Por quê? Reflete essa falta de tempo, essa sobrecarga e essa exaustão constante que você vivencia. Pensa nessa roda do hamster. Ela não chega a lugar nenhum e você mantém o quê? Sobrecarregada. Você se mantém com falta de tempo para você mesma, para cuidar da sua saúde. Muitas vezes você se sente invisível dentro da própria rotina, como se sua vida fosse só cumprir demandas. E aí? Expliquei para você todo o passo a passo e como que ocorre. Agora vamos entender como aliviar ou sanar essas dores? Ó, tá vendo? Cada terapia, ela age em um nível físico, energético ou emocional. O efeito combinado é mais forte. Por isso que é quando a gente conduz as terapias integrativas junto com a terapia convencional, a gente ganha em muito, porque o seu corpo vai responder com muito mais eficiência e essas dores vão se sanar também com mais fluidez, com mais tranquilidade para você. Então vamos lá? Hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica que é simples, é uma técnica que você pode aplicar aí no seu dia a dia, em qualquer horário, em qualquer momento do seu dia, desde que você tire 5 minutos para você. Vamos trabalhar então hoje a respiração consciente ou respiração diafragmática. Por quê? Por que a importância de fazer isso? Porque ela reduz o ritmo cardíaco, ou seja, o batimento cardíaco vai diminuir. Relaxa os seus músculos, principalmente o músculo diafragmático, e manda.
uma mensagem para o seu cérebro de que está tudo bem. Por quê? Por que que ele funciona? Por que que a respiração consciente funciona? Porque quando a gente respira rápido e raso, mandamos sinal de perigo para o nosso cérebro, não é verdade? Quando você respira conscientemente, devagar, enchendo a barriga, você diz para o seu corpo que ele pode relaxar. Já imaginou que coisa maravilhosa? Pois é, e é dessa forma. Outra técnica que você mesmo pode aplicar aí na sua casa é a reflexologia podal, só que você vai aplicar a massagem nos pés, ali a reflexoterapia de auto aplicação. E como você vai fazer isso? Eu vou ensinar para você quais pontos você deve apertar nos seus pés que correspondem aos órgãos e áreas do corpo. E isso faz o quê? Faz uma liberação de tensão, relaxa sua mente e alivia dores físicas. Por que que funciona? Porque estimula a produção de endorfinas. O que que é isso? As endorfinas são remédios naturais do seu corpo que equilibra a sua energia vital, ou seja, a sua energia ki. Então, endorfinas são substâncias que o seu corpo mesmo produz. Só que para ele produzir essas endorfinas, você tem que estimular isso através de quê? De atitudes de consciência corporal. Olha, que coisa boa! E também alimentando com atividades que te dá prazer. Por exemplo, quando você leva o seu cão para passear sem pressa, sem correria, respeitando o prazer dele de cheirar o, o, o canteiro, cheirar a planta, cheirar o ambiente onde ele anda. Isso leva você a liberar a endorfina no seu corpo. Olha, tá vendo como que é bom? Outro, outro exemplo que assim que a gente pode utilizar é a fitoterapia. Quando a gente lança a mão da fitoterapia, a gente utiliza, por exemplo, chás calmantes para aliviar essas tensões. Como que esses chás trabalham no nosso corpo? Eles ajudam, né, por exemplo, a camomila, a valeriana, a passiflora. Elas contêm substâncias que acalmam o nosso sistema nervoso central aos poucos, sem efeitos colaterais fortes. Por quê? Porque essas plantas agem no nosso cérebro como remédio, mas de uma forma suave, ajudando a dormir melhor e reduzindo a tensão, porque você vai usando pequenas doses e constância nessas doses. Não adianta você, então, não é igual você tomar uma dipirona e já melhorei a dor de cabeça. Não, você vai usando a planta, né, utilizando para fazer os chás calmantes e tomando 3 xícaras por dia, não mais que 3 xícaras. 3 xícaras apenas, tá? Por dia. E aí você vai tomando pequenas doses, microdoses, diariamente. Para cada 250 ml de água, você vai adicionar uma colher de sopa de planta, seja uma planta desidratada, né, a planta seca que você compra nas casas de chás e de produtos naturais, ou quando você mesmo colhe na sua hortinha natural. Olha que coisa maravilhosa. E aí você ainda tem essa disponibilidade de poder o quê? Cuidar da sua saúde de forma natural. A aromaterapia é outra terapia que a gente lança a mão e que ajudará você em muito. Por quê? Porque os óleos essenciais são naturais, são a força da natureza em pequenas doses, em pequenas gotas, que você pode lançar mão ajudando, por exemplo, utilizando, por exemplo, os cheiros, os aromas que você gosta a seu favor. Eu cito 3 óleos essenciais aqui que ajudam você demais com os sintomas da ansiedade. O óleo essencial de lavanda, o óleo essencial de bergamota e o óleo essencial de laranja doce. Bergamota e laranja doce são cítricos, tá? Então eles não são enjoativos, é muito fácil de você gostar desse aroma. E a lavanda tem um aroma floral.
e é também um aroma que faz bem para a nossa saúde em geral. Quando eles são inalados, eles enviam sinal ao nosso centro das emoções, no cérebro, que é esse que a gente chama, que fica o quê? O nosso centro das emoções, eles ficam dentro do sistema nervoso central. E aí ele faz o quê? Ele acalma a mente. Porque quando você inala, né? Você faz inalação direta, você faz com pingando uma gota na mão, com diluída em óleo vegetal, né? No óleo essencial, você não pode usar ele puro. Você vai diluir em óleo vegetal e fazer essa inalação. São 7 inalações diretas, tá? E aí ela vai o quê? Vai subir pelos nossos microvasos aqui e vai subir até o nosso centro das emoções, que fica lá no nosso cérebro. Olha só que coisa maravilhosa. E por que que funciona? Porque o olfato é a forma mais rápida de comunicar o cérebro que tá tudo bem. Então você comunica com o cérebro de forma muito mais rápida através do aroma, do seu olfato, ok? Outra técnica que a gente ama e eu sou apaixonada em difundir é o Reiki Usui. O que que é isso? O Reiki é uma técnica terapêutica milenar. Ela tem mais de 5.000 anos de existência e ela foi praticada por um monge, né, que subiu lá no monte no Japão e praticou essa técnica com a imposição suave das mãos, a transmitindo essa energia de calma e liberando bloqueios que mantêm a ansiedade ativa. Então a gente mantém esse toque suave sobre os centros energéticos que a gente tem 7 ao longo da nossa coluna e esse fluxo de energia, ele se normaliza e a pessoa sente um relaxamento profundo e a sua capacidade de autorregulação volta a funcionar. Por quê? Porque libera esses bloqueios, essas energias que estavam o quê? Estagnadas, paradas ali. E aí, com essa imposição de mão e esse toque suave, ela faz o quê? Essa energia é transmitida ao restante do nosso corpo. E aí ela vai alcançar todo o nosso cérebro, todo o nosso, os nossos órgãos e sistemas ao longo da nossa coluna cervical e da nossa coluna, é, e vai atuar não só aqui na cervical, né? Porque a gente utiliza aqui um ponto que é em cima da laringe, da laringe aqui, não, esqueci o nome agora. Ai, ó, coronário, frontal. E o daqui de baixo ele chama frontal e o laríngeo, né? Então, em cima da laringe mesmo, tá certo, eu também tô doida. É porque ele fica tanto em cima da laringe como também do nosso. Ai, fugiu o nome aqui agora, mas deixa para a próxima, depois a gente lembra. Não tem problema. O importante é que a técnica, ela traz esse relaxamento, independente de você acreditar ou não, nenhuma dessas técnicas terapêuticas integrativas, elas estão envolvidas com rituais de religião. Elas são o quê? São técnicas integrativas e complementares em saúde e fazem parte da política nacional de terapias integrativas e complementares em saúde, ou seja, elas fazem parte do SUS desde 2006. Tem uma política por trás destas técnicas terapêuticas e por isso elas chegaram no Brasil e elas estão com tanta força, alcançando cada vez mais pessoas que, com mente aberta, se abrem para o conhecimento, se abrem para a ciência. Outra técnica que é tão difundida e que eu adoro, a meditação guiada ou mindfulness, que eles chamam. E por que que ela é tão interessante? Porque ela ensina você a observar pensamentos e emoções sem julgamento. Porque com a prática o cérebro aprende a não reagir de forma automática aos gatilhos de estresse. Por que que funciona? Porque promove mudança na estrutura cerebral, reduz a ansiedade de estresse e aumenta a clareza mental. Imagine cada uma dessas terapias com uma engrenagem que, quando ajustada,
ajuda as outras a funcionar melhor e juntas elas ajudam seu corpo, sua mente e sua energia a ficar mais equilibrados. A técnica que a gente pode colocar em prática, então, de imediato, é a técnica da respiração consciente. A respiração consciente, ela trabalha você de uma forma simples a entender o seu corpo e você diminuir com isso a ansiedade. Por que que ela é tão eficiente? Porque ela faz você a respirar de forma consciente. Então, ao inspirar, você imagina então que você leva ar puro para cada cantinho do seu corpo. Ao expirar, solta toda a extensão que está no peito, toda a tensão que você está aqui no peito e na cabeça. E aí você utiliza, por exemplo, uma visualização calmante. Escolhe uma cor que te traz paz, que representa essa paz. Imagina essa cor, então, subindo desde os seus pés até a sua cabeça e vai ir levando essa paz, levando essa consciência corporal em cada área, pernas, tronco, braços, cabeça, como se fosse uma brisa suave. E só assim você entra nessa calma e nessa tranquilidade. Por que é tão importante você fazer isso? Porque a terapia natural, ela vai não só liberar essa ansiedade que estava ali apertando, acabando com a sua paz, mas você vai voltar a carregar esse espaço seguro dentro de você. Com essa respiração consciente, você mostra para o seu corpo que quem está no controle não é o seu cérebro, é você. Então, a respiração consciente, ela traz esse benefício. Olha que coisa maravilhosa. Então, quais são os ganhos de você praticar a terapia integrativa com todas essas técnicas ou apenas uma delas e associá-la à medicina tradicional? Por quê? É importante lembrar que essas terapias não substituem o tratamento médico. Elas funcionam como parceiras, fortalecendo o que a medicina convencional oferece. Veja para você ver alguns benefícios. Se vou citar para vocês dois: menos dependência de remédios, pacientes que fazem, por exemplo, a respiração diafragmática que a gente falou agora, ou tomam chás calmantes sob orientação profissional, eles conseguem reduzir gradualmente a dosagem dos ansiolíticos. Menos efeitos colaterais, como sonolência e dependência química. Sono de qualidade. Outro benefício de você utilizar as duas terapias reunidas. Você vai ter um sono de qualidade onde o médico receitou um remédio para você dormir. Ele te ajuda a dormir, não ajuda? Mas pode deixar você grogue no dia seguinte. Já práticas como aromaterapia, meditação guiada, a mindfulness, elas promovem um sono mais natural e reparador. Então, por isso você pode praticar ela em casa, no conforto do seu lar, dentro do ônibus, no carro, se você não estiver dirigindo, é claro. E, por exemplo, no aeroporto, você chegando ali e tá uma fila, aproveita esses 5 minutos que você tá ali naquela fila, põe o fone de ouvido e pratica a respiração consciente. Você vai ajudar a se acalmar, vai utilizar o tempo a seu favor e vai vencer a ansiedade de forma natural. Você vai vencendo ela no seu dia a dia, nas horas que você mais precisa de um apoio, você tem ele ali, disponível para você utilizar a hora que você quiser, de forma natural. Olha que coisa maravilhosa. Reduz a tensão muscular e dores crônicas. Ou por que que desse benefício das terapias integrativas? Porque a reflexoterapia e o Reiki, por exemplo, eles agem diretamente na tensão. Se não tratada, vira dor crônica, enquanto os remédios aliviam a dor no momento. As terapias ajudam a prevenir que ela volte. Você já imaginou que coisa maravilhosa? E você pode fazer isso tudo de forma natural, sem sobrecarregar o seu emocional e sem sobrecarregar a sua saúde.
maior sensação de controle. Por que esse benefício? Porque com a prática da respiração consciente e, por exemplo, a meditação guiada ou mindfulness, você percebe que pode intervir no seu estado emocional. Isso gera confiança, como eu posso agir para mudar o meu quadro emocional, sem depender só do comprimido. Então, te dá essa confiança, te gera essa autonomia de você mesmo poder intervir naqueles estados de estresse, naqueles estados de ansiedade que estão deixando vocês sem saúde e sem condições de trabalhar e de ter qualidade de vida. É tudo isso. É só assim, com essas mudanças, que a gente vai o que aos poucos interferindo na nossa saúde e criando autonomia. E essa autonomia gera confiança. Eu posso fazer, eu posso não mais depender de comprimido, de medicamento de farmácia. Outro fator de benefício, você fortalece o seu sistema imunológico. Por quê? Quando o corpo e mente estão em equilíbrio, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele, ó, diminui. Com menos cortisol, o sistema imunológico ele funciona melhor, você fica menos vulnerável a resfriados, gripes ou outras infecções. É como usar um cinto de segurança e o airbag. O médico te dá o cinto, que é o remédio, para proteger o seu corpo. As terapias integrativas e complementares em saúde são o airbag, te dão proteção extra. Juntos, essas duas técnicas, né, a medicina tradicional e a medicina integrativa, você fica muito mais seguro. Então é por isso que juntas, de mãos dadas, essas terapias podem muito te ajudar. Então não utilize-as, não deixe a conversa fiada e as falácias por aí te iludir com falas que realmente não fazem jus à ciência. Eu sei como é difícil encarar dia após dia essa mente acelerada e sentir que nunca você tem tempo para respirar de verdade. Reconhecer que precisa de ajuda já é um passo gigante. Se hoje, nesta live, você sentiu um pouquinho de alívio, celebre isso. Se ainda restou algum nó no peito, tudo bem. Estamos aqui juntas nessa jornada. Cada uma aprende no seu ritmo. Faça a prática da respiração. Eu te desafio a fazê-la por 5 dias consecutivos, visualizando todos os dias as coisas boas da sua vida, voltando no tempo para você se entender e se encontrar. Observe como seu corpo, sua mente respondem. E aí você volta aqui e me conta nos comentários o que mudou na sua vida. A sua história, ela pode inspirar outras mulheres que também precisam saber que não estão sozinhas. Se você gostou dessa live, marque uma amiga que vive com a cabeça a mil, para que ela também comece a descobrir que existe outra forma de respirar e viver. Assim, eu espero que você seja não só amiga ou amigo de uma pessoa na sua família, mas de muitas pessoas. Então, compartilhe sem medo e salve esse vídeo. Assim você pode revisitar cada etapa sempre que sentir a ansiedade bater de novo. E lembre-se, na terça-feira temos um outro encontro imperdível, tá bom? Não esqueça que você não está junto. Para continuarmos nessa caminhada, cuidando do que realmente importa, que é você, você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é quando você cuida dos outros e se apaga, aí não tá certo, não tá bom, não tá agradável, tá? E é importante sim você persistir na suas relações querendo modificá-las
e não aceitar como elas estão hoje, né? Esse cansaço absurdo, essa falta de tempo para cuidar de você e essa falta de tempo para cuidar de quem você realmente ama. Então, dê valor àquelas pessoas que estão ali te dando a mão e eu estou aqui do outro lado. Juntas podemos transformar a sua vida. Um abraço bem carinhoso, cuide-se com gentileza e até terça-feira. Grande abraço. Olha que coisa maravilhosa. Terminamos mais um e eu